pouquinho aqui que eu acho que funciona muito bem. Para passar para frente é o último, esse aqui? Não, esse aqui, o pequenininho, esse do meio. Tá. Esse aqui. Tá. Então, a ideia aqui é a gente trabalhar um pouco pela encomenda que foi colocada, né? O tema cultura na mídia comunitária, né? A discussão mais específica relacionada com essa relação cultura e comunicação, que é um pouco o que vocês estão vendo na disciplina, né? E a discussão mesmo da construção dos nossos objetos de estudo, da nossa pesquisa, da nossa atuação como pesquisadores, professores, nesse campo de atuação que nos é comum, que é a comunicação comunitária. Então, eu trouxe aqui algumas ideias-chave de ponto de partida assim, para a gente fazer essa discussão e um pouco entender como que esses três aspectos eles se articulam em relação a essa área de atuação comum que a gente precisa trazer, né, que é a discussão dessa ponte, dessa aproximação entre cultura e comunicação, e por isso essa ideia de construir processos, construir meios de comunicação no qual essa cultura na mídia comunitária se faça presente. Então, uau, tá, tudo bem. É porque deu um probleminha de formatação em relação à minha apresentação, mas tudo bem, vamos seguir. Em primeiro lugar, sim, a minha condição, não só de lugar de fala, como também lugar de escuta, né, me dá uma situação, um lugar assim, privilegiado de compreender o que é a proposta da disciplina que vocês estão fazendo, né? Aliás, todo mundo aqui faz a disciplina que a Eula está dando, ou tem gente que veio de fora? Então, eu não vou falar exatamente disso, mas, enfim, essa palestra está no marco de uma disciplina chamada Paradigma Cultural Hoje, né? E pensar o paradigma cultural na linhagem dos estudos culturais, na compreensão do que é a importância da cultura para a sociedade e da cultura na articulação com a comunicação, é sempre necessário, mas estranhamente são lugares diferentes, o lugar da construção dos estudos sobre a cultura e dos estudos sobre a comunicação. E a gente já está fazendo quase um século em que isso se colocou como estranho, se colocou como contraproducente do ponto de vista de uma compreensão, do ponto de vista de uma construção do conhecimento, pensar a comunicação distinta da cultura e a cultura distinta da comunicação, né? E esse meu lugar de fala, de ser, né, esposo da Eula, eu acompanhei um pouco a construção da disciplina que ela vem trabalhando, e justamente também o trabalho, de modo geral, que ela vem fazendo na Casa de Rui Barbosa, que é aproximar essa discussão da comunicação, e mais especificamente da economia política de comunicação, em relação ao que aqui se compreende como política cultural. Eu tive uma ocasião, um encontro da ULEPIC, que é a União Latina da Economia. Vocês já falaram de ULEPIC aqui? Não. Enfim, é a União Latina da Economia Política, da Informação, da Comunicação e da Cultura. É um nome enorme, mas quer dizer, basicamente, uma associação científica que atua nessa área da economia política, articulando informação, comunicação e cultura no âmbito latino. O que significa envolver, por exemplo, Espanha, envolver México, Argentina, alguns países em que também esses estudos têm uma certa referência, ressonância na academia da área de comunicação, e isso resulta no encontro no âmbito mundial bianual, e no âmbito nacional, o encontro brasileiro vai ser agora em Maceió, de 28 a 30 de novembro. E aí, enfim, eu estava no encontro, já estavam fazendo quase 9 anos aí, um encontro internacional, em que me colocaram como moderador, como coordenador de uma mesa de estudos na área de políticas culturais. E era incrível, assim, eu não sei se vocês conhecem o professor Albino Rubim, da Bahia, querido, da UFBA. Agora ele está aposentado, se aposentando, mas ele criou uma pós-graduação lá em Cultura e Sociabilidade, e é uma referência na área de política cultural do Brasil, e ele estava trazendo lá várias pessoas que
ou eram orientandos, ou estavam sendo orientandos naquela época, ou que estavam procurando se orientar, ter a referência na política cultural, mas em torno dessa chave conceitual, né? E o interessante é que, assim, eu estava olhando o trabalho que eles estavam desenvolvendo e, ao mesmo tempo, percebendo que era sempre falando de comunicação, ao mesmo tempo de objetos e de lugares que a comunicação não lida cotidianamente nos seus estudos. Eu falei, gente, mas essa ponte precisa ser construída, essa aproximação precisa ser trabalhada, né? Então, esse espaço que a gente está construindo através aí da participação da Eula aqui e da iniciativa desses colóquios é muito importante para tornar isso possível, né? É uma contribuição, claro, não é uma transformação radical, mas é uma aproximação que as áreas estavam devendo, né? Tanto a questão da política cultural, pensar as lógicas comunicacionais, meios, processos, produtos comunicacionais, como também a comunicação se pensar como cultura, né? E o tema, de um modo geral, ele é bem interessante, bem pertinente nesse sentido de pensar a cultura na mídia comunitária, né? O meu estudo, se eu deixar, eu vou falar de processos, meios, produtos comunicacionais e que tem a cultura embutida, mas eu não manifesto, né? E a gente vai ver aqui, por essas discussões aqui, que ela tem uma necessidade intrínseca, até pelo que a Andréa falou. Quer dizer, essa discussão mais cotidiana, discussão mais do fazer comunicacional e do existir nesses territórios em que as mídias comunitárias se processam. É claro, a gente não está falando de distinção da radiodifusão, vou entrar já nessa coisa, e das mídias digitais ou das mídias de um modo geral, as impressas, as que são trabalhadas no meio exterior, enfim, produtos e meios de um modo geral. Aí estamos falando, sim, de comunicação comunitária e não apenas da área mais específica que eu trabalho, que é a radiodifusão comunitária. A gente está falando, então, de uma perspectiva de construção de processos que são cotidianos e que aí entra essa dinâmica sociocultural, a dinâmica do exercício do fazer comunitário, do fazer próximo, né? Por exemplo, na Espanha, a gente não tem esse costume aqui no Brasil de usar esse termo. A gente tem uns 28 termos já mapeados de adjetivação dessa mídia que é comunitária, mas pode ser alternativa, popular, etc. Tem vários termos. Teve uma colega do Rio Grande do Sul que mapeou isso daí uma vez, 28 termos. E a gente não tem um termo, não tem o uso corrente aqui no Brasil, América Latina mesmo, de uma coisa que eu vi na Espanha. Eu falei, bom, tem um 29º aqui, que eles usam TV de proximidade. E a TV de proximidade ela é distinta do local. Assim, o local diz respeito a um território, mas não diz respeito a vínculo, né? Ao mesmo tempo, tem essa questão do comunitário, mas o comunitário diz respeito também a uma questão de alcance e que tem uma recorrência em relação ao modo de como se constrói, por exemplo, em relação às rádios, a potência das rádios numa determinada região comunitária, para definir o que é legalmente compreendido como rádio comunitária. Então, a cultura ela sempre reivindica um determinado lugar na discussão sobre comunicação que a gente precisa ter. Mas, enfim, vamos andando. Pesquisa sistêmica e crítica, que é um pouco o que nos define em relação ao campo mais geral da comunicação e a ciência de um modo geral. Ciências sociais de um modo geral, ciência de um modo geral. Né? Que é compreender, do ponto de vista do que eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas essa relação entre, mais para sintetizar agora, economia, política e comunicação e cultura, né? Com a ideia de uma articulação que se constrói de forma sistêmica, ou seja, com essa ideia de multidisciplinaridade, de uma compreensão sobre um fenômeno, um processo comunicacional que não se encerra na linguagem, não se encerra na cultura também, não se encerra na política, tem uma contribuição sim da política, não se encerra na economia e, de uma certa forma, se articulam essas construções. O grande problema é que dá trabalho.
né? Pensar de forma multidisciplinar, trazer contribuições e, portanto, referências bibliográficas e, portanto, modos de construção, olhares em relação aos objetos com os quais a gente trabalha, dá trabalho. Né? E olha que eu não trabalho com uma coisa que, por exemplo, a Andrea trabalha, que é a antropologia, que é a questão etnográfica, né? A questão da proximidade, da compreensão dos atores. O meu trabalho ele é um pouquinho mais, não é juízo de valor, mas assim, é meio de localização, ele é mais descolado desse cotidiano, mas pensado em função do meio, em função da apropriação das tecnologias pelas pessoas, e não das demandas que o cotidiano nessas localidades forçam em termos de desenvolvimento das tecnologias de comunicação. Né? Então, a minha preocupação é mais com a compreensão de utilização desses espaços para fazer uma malha de comunicação comunitária que tenha uma ressonância no âmbito da comunidade, e aí parece que é um olhar assim, não é juízo de valor, mais uma vez, parece que não é exatamente estratosférico, assim, mas é um pouco no meio termo, assim, é meio uma altura de olhando meio que de longe assim, a comunidade, né? E ela, dessa tradição da etnografia, tem uma proximidade que é pertinente ao método com o qual ela trabalha. E aí, portanto, essa criticidade ela é natural, assim, da lógica de uma compreensão de uma comunicação que não é normativa, de uma comunicação que não é meramente instrumental. Ela está colocada para transformar um contexto comunitário, para transformar um contexto sociocultural, e também incidir, obviamente, na questão política e econômica. E volta a questão sistêmica. Então, a criticidade ela é em função dessa articulação sistêmica da compreensão sobre a comunicação, e, ao mesmo tempo, o fazer sistêmico desse processo incide naturalmente numa dimensão crítica dessa compreensão da comunicação. E aí são dois conceitos que, dentro dessa articulação aí do binômio comunicação e cultura, se fazem presentes, um que é a discussão da pluralidade e o outro que é a diversidade. A gente olha textos de defesa de políticas da comunicação, de comunicação mais democrática, etc., onde esses conceitos, esses substantivos, eles são trabalhados de forma meio que como princípios de uma defesa natural de processos. Né? Acontece que as dinâmicas, tanto culturais, comunicacionais, em articulação, elas implicam e ressaltam a necessidade de compreender esses aspectos como diferentes. Não necessariamente pluralidade é diversidade, não necessariamente diversidade é pluralidade. Quando a gente fala em pluralidade, a gente remete à ideia de muitos. Quando a gente fala em diversidade, a gente fala da ideia de diversos. Não necessariamente uma rádio comunitária é plural e diversificada ao mesmo tempo, e essa é o ideal, assim, essa articulação, essa sinergia entre o plural e o diverso. Mas, às vezes, você tem diversidade sem pluralidade. Poucas pessoas participando, mas que são de lugares diferentes, mas que constroem aspectos. De repente, hoje, e aí por motivos XYZ a se averiguar, a se avaliar, os gestores da Maré Vive, por exemplo, são diversificados, mas não são plurais, porque existe um corpo muito restrito de quem faz os posts. Ao mesmo tempo, eles, num determinado contexto, você pode ter uma pluralidade enorme de pessoas participando, se envolvendo, se apropriando da dinâmica, mas que são de um determinado lugar, de um determinado centro social, de uma determinada referência que incide na comunidade e que tem até respaldo na comunidade, mas que estabelece a não diversidade. E aí são pilares de uma compreensão de uma comunicação democrática que não podem ser compreendidos de forma separadas e que precisam ser entendidas em sua especificidade e também avaliados sem medo, problema, sem
melindres em relação à ideia de que falta ou cabe. Não, são processos a serem construídos, afirmados e construídos quando não existem. Né? Então, a cultura na mídia comunitária, ela prescinde dessas dimensões articuladas trabalhando juntas, pluralidade e diversidade. Por isso, a ideia, quando a André falou assim, a rádio comunitária lá, a rádio pós, que é comunitária em determinados aspectos, mas ela não tem um conselho gestor, ela não tem um conselho deliberativo, ela não tem pessoas que atuam na determinada localidade, construindo a programação, construindo o papel político, cultural da rádio em relação à comunidade. E aí a gente está falando o quê? De diversidade na compreensão do que é a rádio em relação ao local onde ela atua. Né? Então, essa articulação, esse binômio, são meio que pilares, mas articulando conjuntamente em relação às iniciativas comunitárias. E aí a gente tem, muito em função desse momento presente, né, do terror à beira das nossas relações, né, pessoais, políticas, etc., uma compreensão, um ponto de partida para a gente pensar o que é essa comunicação comunitária, e não só a comunicação comunitária, mas a democracia nos processos de comunicação, que a gente compreende como pertinente dentro dessa lógica da articulação plural e diversificada, dentro de uma compreensão crítica a respeito dessa articulação da cultura e da comunicação no contexto também político e econômico, né? Que é a ideia de que a comunicação é um direito humano, que é uma história bem interessante, sim, em relação aos processos de construção da defesa da comunicação democrática no Brasil, quando a gente teve, no meio da década passada, né, um processo de construção da cúpula mundial da sociedade da informação. Ela foi uma das cúpulas, na verdade, a última, né, conferência multilateral da ONU. Começou com a Rio 92, vocês devem lembrar, a gente teve agora há pouco a Rio +20, né? Dentro da Rio +20 a Cúpula dos Povos, que é meio que um evento paralelo, mas atento aos processos, às dinâmicas que os governos conduziam em relação à Rio +20. E aí várias outras aconteceram ao longo dessas 2 décadas e em 2003, 2005, aconteceram as 2 fases da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, a primeira em Genebra, em 2003, e a segunda na Tunísia, em 2005. Essa conferência, essa cúpula, na verdade, ela teve um aspecto diferente em relação às outras, porque teve uma participação mais ativa da sociedade civil como um terceiro vetor, como foi efetivamente tripartite, não foi estritamente multilateral. Então, houve uma construção conjunta do Estado com o mercado, com a sociedade civil, com as pessoas, organizações, né, da sociedade que não eram exatamente organizações mercadológicas. Então, esse processo ele levou à ideia de que a comunicação é um direito humano, tal como outras áreas, né, de atuação, de construção de políticas públicas já consolidadas como direitos humanos, a saúde, a educação, a segurança, etc. E isso remeteu a 2 ideias aqui no Brasil. Uma foi a ideia de compreender a comunicação democrática, sim senhor, como um direito humano. Então, a gente tinha, desde 91, um fórum constituído nacional pela democratização da comunicação, e que, a partir dessa época, mais ou menos 2005, 2006, se aproxima, se começa a consolidar uma construção do pensamento sobre a comunicação como um direito humano na construção de políticas mais democráticas de comunicação. Então, a comunicação ela tem essa demanda por uma comunicação mais democrática, ela passa a ter um sentido. E um sentido não só intrínseco em relação à área da comunicação, mas também dizer, né, sinalizar a ideia de que, tal como outras áreas, a comunicação também é um direito humano. Né? E a gente está vivendo essa discussão, essa necessidade de recompor forças, dinâmicas, estratégias
a uma defesa que sirva como contraponto a essa ideia de que a gente não está falando de direitos humanos para humanos direitos, né? Amanhã a gente vai começar o encontro do EMERGE, estava falando com a conferencista que vai ter a Argentina, Maria Soledad Segura. Ela lembrou que na Argentina também teve, na época da ditadura lá, uma frase semelhante, que era assim: nosotros somos derechos e humanos. Que é a mesma ideia, mas menos, eu diria, menos refinada do que a que se passa no Brasil. A ideia de que humanos direitos têm direito aos direitos humanos e não os humanos não direitos, ela é perversa. E a necessidade de defender os direitos humanos, tal como eles foram compreendidos pela comunidade internacional, ela é uma necessidade incondicional nossa. A gente não pode abrir mão, né? A gente pode, assim, eu não tenho nem compromisso com a ideia de que a bandeira deva ser vermelha. Não é nem, até de vermelho aqui e tal. Não é o problema. Assim, a gente abre mão da cor, não tem problema, desde que incondicionalmente os direitos humanos sejam respeitados, culturais, os políticos, os sociais, né, os comunicacionais, culturais, etc. Então, é nesse aspecto que a gente precisa trabalhar essa defesa incondicional em relação aos processos. E aí, um pouquinho remetendo a essa ideia do que a gente trabalha na nossa pesquisa, na minha pesquisa, né, falando em primeira pessoa do singular, eu. Mas, enfim, a minha área de atuação é, dentro desse universo mais geral da comunicação comunitária, a radiodifusão comunitária. Por quê? Por quê? Parece que é uma preocupação com o meio. Pô, estou mais preocupado com rádio e TV comunitária do que propriamente se a comunidade compreende se é importante a rádio ou TV. Mas, na verdade, não é assim. Tem uma imbricação por trás e em volta dessa construção que acaba remetendo à discussão de cultura, que é o que a gente vai falar nesse processo todo. Primeiro, que a gente trabalha com eu trabalho com essa articulação entre comunicação comunitária de um modo geral, que é, vamos dizer, a minha área de estudos, a minha localização em termos desse campo enorme da comunicação. O meu lugar é a comunicação comunitária. A minha área de referência são as políticas de comunicação, ou seja, o meu objeto é comunicação comunitária, e o meu lugar são as políticas de comunicação, ou seja, eu penso o meu objeto a partir das políticas que podem ser construídas na construção desse objeto. 1. Né? 2. Eu penso a compreensão desse meu lugar de atuação das políticas, trazendo a discussão desse objeto de estudo, que são as formas de atuação da comunicação comunitária e, mais especificamente, a radiodifusão comunitária. E a economia política de comunicação é a minha referência, porque eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a ideia de que a comunicação comunitária ela não é marginal nem periférica. Ela é pensada em torno de um sistema mais amplo de comunicação, na qual um sistema no qual é preciso garantir, reivindicar, garantir uma visibilidade e uma sustentabilidade em relação à continuidade dos processos e dos meios que as comunidades, que os grupos, organizações sociais desenvolvem no seu cotidiano. Né? Então, essa articulação, ela não nasceu pronta. E aí que é a discussão um pouco assim da disciplina, mas quem está curioso pelo tema, quem está interessado em fazer um mestrado, quem está interessado em fazer um doutorado, etc., ela é trabalho e, ao mesmo tempo, tentativa e erro. Né? Ao mesmo tempo, construção na relação com o objeto de estudo, na compreensão do que a área pensa, do que a área constrói, do que me incomoda em relação ao que a gente vê sobre a área, e das afinidades e das tretas que a gente acaba, né, lapidando e assuntando e encontrando os caminhos. Então, assim, é uma síntese de uma trajetória. Parece simples explicar, mas isso levou uns 20 anos para ser construído. Assim, não é pouca coisa, né?
E não é uma coisa também que eu quero que cada um de vocês se compreenda nessa área. Assim, a relação com a construção de objeto é uma trajetória individual. Ela pode ser coletiva, ela pode ser socialmente construída, mas ela é de cada um. Né? A relação com a André tem um projeto ótimo que ela não falou hoje, vai falar amanhã no Encontro do Emerge, mas ela não falou hoje, assim, que é muito legal, muito bacana. Eu gostaria imensamente de participar, mas eu não tenho tempo, porque essas duas coisinhas aí me consomem, além das outras atividades tantas de professor, coordenador de curso, etc., me consomem de um jeito que eu não consigo, a minha parceirinha, vizinha, colega de e-mail, eu não consigo trabalhar em articulação, né, conjunto com ela. Algumas coisas a gente consegue fazer junto, mas esse projeto eu não estou conseguindo entrar. É interessantíssimo acompanhar, ver que está dando resultado, fruto, ressonância e tal, mas eu não consigo estar dentro. Assim, a gente precisa resolver isso, né? Ou não precisa resolver, ou é a coisa mesmo da dinâmica, né, do que nos envolve, do que a gente precisa dar conta como profissional, né, de um modo geral. Mas aí a ideia é a seguinte, entendido isso, objetivamente, meus dois projetos nos quais eu estou completamente envolvido, amarrado e dedicado em relação ao trabalho, né, de pesquisador, um é o Prolocal, o outro é Mediatividade. São dois nomes de fantasia que sinalizam assim, as áreas dos projetos. Um é relacionado a políticas locais de comunicação comunitária na América Latina. Então, é a compreensão de que, sim, a gente teve uma década que vocês vão ver o nome amanhã, quem vir amanhã para a conferência da Argentina, da Soledad, vocês vão ver esse nome, os latinos, né, falam de um modo geral, hispânicos falam de década ganada, que é uma década em que alguns países tiveram governos progressistas que tiveram vontade política, oportunidade e enfrentaram a discussão da comunicação e construíram leis, regulamentos, regulação mais democrática para o setor. Né? Ela vai retrabalhar, colocar em cima, enfim, não vou dar spoiler da apresentação dela, mas a ideia é que, sim, realmente foi um momento que a gente precisa reivindicar. Mas ele não se esgota. A discussão de políticas locais, mais locais, que eu falo como América Latina, local significa nacional, né? Do ponto de vista de uma compreensão democrática da comunicação como direito humano, não se esgota em relação a esses países que tiveram oportunidade política, vontade política, enfrentar a discussão da comunicação. E aí, por exemplo, o Brasil não enfrentou. O Brasil poderia ter a oportunidade. Então, é todo um debate em relação ao que é ou poderia ser a construção de políticas de comunicação mais democráticas no Brasil. Temos tempo? Então, beleza, temos. Não fala isso não. Né? E aí, assim, a discussão é compreender, então, não os países progressistas, não uma determinada região, tipo Mercosul, Unasul, mas compreender cada país da América Latina como um, em sua construção própria, né? A sua lógica própria, a estrutura própria de pensar a comunicação no desenho dos poderes, executivo, legislativo nem tanto, o judiciário tampouco, mas no executivo principalmente, a discussão dos atores sociais e acadêmicos envolvidos no debate sobre a comunicação, os debates que estão sendo trabalhados, a legislação existente e a perspectiva de transformação, tanto da perspectiva mais democrática, ou também com esse momento que a gente vive agora de desconstrução desses governos progressistas, uma onda neoconservadora, não só do Brasil, né? O Brasil, eu acho que é um outro patamar, mas em relação aos países da América Latina, a gente está vivendo uma onda conservadora na maioria dos casos, e esse desmonte ou minimamente um esvaziamento da potência que a legislação que se conseguiu estabelecer passa a ter nesses novos tempos. Então, é interessante, por exemplo, ver como que a mudança de turno, a mudança de um governo
né, de uma determinada perspectiva para outra, acaba construindo em relação ao pensar a comunicação e ao implementar uma política pública relacionada à comunicação. Então, enfim, é uma plataforma para pensar políticas locais no âmbito da América Latina relacionada à comunicação comunitária e, mais especificamente, radiodifusão comunitária, que é o objeto passivo de regulação do Estado, né? Então, assim, o uso do espectro eletromagnético é definido por uma regulamentação. É diferente de uma página web, é diferente de uma rádio web, de uma página no Facebook, de um canal no YouTube, em que você, né, é possível, né, cada um entrar dentro de determinadas regulamentações. Aí entram as questões, as imbricações, os problemas do âmbito do meio digital, das mídias sociais e dessas corporações. Mas eu acabo não entrando nisso porque não tem o atravessamento do Estado e da construção de políticas públicas e da afirmação do direito humano à comunicação. Então, eu trabalho hoje nessa linha que poderia ser compreendida como old school, mas não é, justamente nessa perspectiva aí de convergência em que não tão no Brasil, mas em lugares como Argentina, Uruguai, existem muitas radiocomunicações, Colômbia mesmo, tem várias iniciativas de radiodifusão comunitária e que tem uma incidência no local e que tem uma contribuição a partir, né, do legal e que procuram construir ou minimamente afirmar essa contribuição deles, né? Então, esse projeto Prolocal é o portal, né? Então, está na web. Tem como acessar a web aqui? Dá um... Aí... www, tem que ser, .prolocal... Não, www.prolocal.uf.br. Ponto tá aí, tá? prolocal.uf.br. Isso. Tá pequeno? Tá. Isso. Tá. Então, enfim, é uma plataforma que a gente está tentando aqui, orientando, o Anderson está lá atrás, só espiando, né? A gente está tentando aí bravamente atualizar, assim, com notícias, também construir o espaço que a gente chama aqui da cartografia, está meio clarinho, assim, mas a ideia da cartografia é justamente em cada país a gente trabalhar essas referências que servem para o desenvolvimento de pesquisas, né, novas, diferentes, sobre comunicação comunitária, radiodifusão comunitária, mais especificamente em cada país da América Latina, né? E isso. E, ao mesmo tempo, a gente trabalhar com essa referência da radiodifusão comunitária na relação com o sistema mais geral de comunicação. Pode voltar, que aí eu vou amarrar no PowerPoint. Uruguai. A Soledad falou da Costa Rica. Costa Rica é um lugar. Enfim. E o outro projeto é Mediatividade. Mediatividade também é o nome de um portal, fantasia, né, que sintetiza o projeto de pesquisa que a gente desenvolve, que é, se eu não me engano, sustentabilidade da radiodifusão comunitária pelo uso integrado de mídias na publicidade pública. Que é pensar iniciativas de rádio e TV comunitária que têm um atravessamento dessa construção das políticas, da regulamentação, de forma a tolir a existência e a continuidade dessas emissoras, né? Pensar um conhecimento na área de publicidade, portanto, é compreender a publicidade como pública, né, como construída em prol de um interesse público, não do serviço público, mas em prol do interesse público no fazer comunitário dessas emissoras. E aí trabalhar dentro da regulamentação, que é restritiva, mas é possível, a ideia de patrocínio na forma de apoio cultural.
né? Então, a gente está buscando parcerias com rádios comunitárias, com canais comunitários TV a cabo no Rio de Janeiro, em Niterói, mas é um processo extremamente árduo, porque justamente existe esse asfixiamento do ponto de vista político, jurídico, e também um desinteresse, uma desimportância do meio social mesmo e até do meio acadêmico, né? Mas a gente está lutando, fizemos um evento muito legal na semana passada com o povo de rádio, apareceram os velhinhos das rádios comunitárias do Rio de Janeiro, mas também Guapimirim, veio o pessoal da rádio, um rapaz da Rádio Comunitária da Maré, e a gente está fazendo uma articulação, revivendo uma articulação, derivou a ideia de fazer uma cooperativa para tocar esses patrocínios, né, na forma de apoio cultural, e também uma cooperativa de notícias relacionadas ao interesse das comunidades. Foi o Vladimir. Porque a Maré tem 3, né? 3 rádios comunitárias, mas a gente conseguiu... assim, a gente trabalha com, assim, dentro do projeto, né, que é de sustentabilidade e pressupõe parceria, a gente trabalha com um tripézinho de interesse na construção de parceria e até de possibilidade. Por incrível que pareça, a rádio precisa estar funcionando, porque existem várias rádios que são comunitárias, deixaram de funcionar, estão descontinuadas, estão fechadas, etc. 2, ter minimamente dado entrada no processo de outorga. E aí a reivindicação da rádio livre, desobediência civil, etc., ela se coloca como impossibilidade para a gente, como Universidade Federal Fluminense, estabelecer uma parceria. A gente não consegue levar adiante uma parceria, mas a gente consegue minimamente fazer eventos mais amplos e falar, gente, olha, a gente precisa construir essa pegada e apostar nessa possibilidade para, inclusive, ter um corpo de emissoras que empurre a ideia, leve adiante a ideia de transformar a regulamentação e viabilizar a continuidade dessas emissoras. E a terceira, que é a mais complexa, assim, que é a discussão do ser comunitário de fato em relação a trabalhar aquilo que eu falei, pluralidade e diversidade articuladas, e não ser proselitista, do ponto de vista religioso, que é um problema, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional e econômico. Não é impossível. Aí, assim, a gente conseguiu mapear 11 rádios na região metropolitana e mais próxima do Rio. Tem uma de Friburgo, que é parceira, rádio que a gente chama rádio de cartilha dos anos 80, assim, aquela rádio toda, né, tem conselho, gestor, tem programação diversificada, plural, inserção na comunidade, tudo de bom no mundo, assim, e antiga, tá? A de Queimados a gente tem contato com a Novos Rumos, sim, eles não vieram, mas a gente é uma das 11, né? Que tem na referência lá no sistema da Anatel, né? A Rocinha Maré. Tem uma aqui mais próxima, Pop Rio, que fica dentro da Pinheiro Guimarães. Não, Flamengo. Tem a Pop Goiaba. A Pop Goiaba é o caso. Assim, eu estava construindo uma disciplina dentro da UF, conversando com o pessoal, falei todo esse processo da discussão, radiodifusão comunitária, tem um problema. Entenderam? Vamos trabalhar, estamos animados. Pop Goiaba parceira. Aí eu encontrei um amicíssimo, meu querido, 100 anos, o Cláudio Salles. E aí, Cláudio, tudo bom? Então, eu estou devolvendo a outorga porque tinha um prazo de renovação que eu perdi, desvinculou o grupo de apoio. Eu estou numa pegada agora, está fazendo um trabalho muito legal assim, de audiovisual, em cima de eventos acadêmicos e tal. Seremos parceiros sempre, amém? Oi. Sim, pode perguntar. Na TV Pinel. Tem rádio? Tem a rádio também? Então, deve ser circuito interno. Você escuta de casa? Não, mas isso é muito legal, porque assim, você escuta de casa pelo aparelho de rádio ou pelo barulho mesmo. Pela janela. Então, mas deve ser
É que deve ser uma rádio de circuito interno. Né? Assim, lá dentro. A TV Pinel era de circuito interno. Que é uma doideira. Sim. Ah, que ótimo. Então, a TV Pinel eu tinha ouvido falar. Eu conheço o pessoal tão querido da TV Pinel, no Ali, o Luizinho. Ah, que lembrança boa. Assim, eu me lembro que eles descontinuaram. Eu não sei informação atualizada. E a rádio, eu não sabia que existia rádio, mas eles são também de circuito interno. Então, quando a gente vai na Anatel, eles têm um sistema de... Existem várias. Não, mas assim, existem várias. Dentro das tantas outorgadas, a gente já tem, assim, por exemplo, quando tem um nome que denota essa vinculação muito próxima com uma determinada denominação religiosa, não entra no nosso corpus, na nossa composição de parcerias potenciais. Assim. E não adianta conversar, porque eles são construídos em função da difusão de uma determinada religião em detrimento de outras. Então, por mais que tenha... Aí é aquela discussão. Existem aspectos que são comunitários. Existem, mas assim, se não tem diversidade e é proselitismo, ela não é comunitária. Ela constrói um enforçamento da dimensão do comunitário em função de uma determinada dimensão. E aí, o menino que é bolsista lá do projeto, ele é católico, assim, né? Então ele fala, poxa, mas tem uma rádio Copacabana, mas assim, se tem uma orientação católica, não tem das outras. Assim, tem uma programação plural em relação às religiões. Então, aí, e a gestão? E como é que fica na gestão? Como é que fica o processo do acesso à participação da comunidade? Se tem um determinado filtro sobre uma determinada orientação religiosa. Não, se não tem, não tem, mas aí... Vê então... Isso, é isso que eu falei. Se a programação tem esse aspecto plural diversificado, a gente precisaria ver na gestão. Entendeu? A gestão não é feita para permitir o acesso a atores diversificados. Ela não é um contraponto à ideia de comunidade, né? Se não existe, assim como não pode existir a minha rádio comunitária. Eu tenho uma rádio comunitária, não tem rádio comunitária. Ou você não tem e é uma rádio comunitária, ou você tem uma outra rádio que é de uma outra lógica que não é comunitária. Então, assim, ter uma rádio comunitária e ao mesmo e assim é uma compreensão assim que colegas do movimento antigo de rádio comunitária eles também estranham, porque assim, a gente tem uma associação de rádios comunitárias católicas. E tem uma construção histórica de rádios católicas que tem uma contribuição na construção de movimentos sociais locais, que é muito interessante, mas ao mesmo tempo tem uma orientação. Então, enfim, é uma construção do objeto, e não só do objeto, mas do corpus, que eu me permito trabalhar. Eu não compreendo a comunidade que desassocie pluralidade de diversidade, portanto, não teria como entrar nesse processo. E a imediatividade, etc., tá. Pode passar para outra, então. Então, essa lógica são dois portais. E aí, o Mediatividade também é a mesma estrutura, www.mediatividade.uf.br. Não vou entrar no portal, não, porque o tempo urge. Alguns resultados das pesquisas que eu vou meio que trabalhar assim, mais amplamente. Primeiro, essa ideia de que comunicação comunitária eu já havia falado, não é marginal, não é periférica, e é uma palavra assim, que eu vi muito na Espanha quando eu fiz pós-doc lá. Referência também, meio que os Estados Unidos meio que criou o termo, essa ideia de terceiro setor. Terceiro setor significa que existem o primeiro, o segundo e o comunitário é o terceiro. Né? Existem três setores, ok. Que a comunicação comunitária seja um outro setor, ok, mas não é o terceiro em três. Ela não pode ser o terceiro em três, inclusive porque a sua representação é mais ampla. A gente está falando da sociedade que se articula em comunidades e desenvolve iniciativas de comunicação. Logo, ela não pode ser o terceiro em três. Né? E aí construir...
Mas ainda existe outro aspecto dessa chavinha terceiro setor, que é a ideia de desconstrução do público, né? De fazer o que o Estado não faz, ou de ser o privado, porém público, que o Rubens César Fernandes, não sei se vocês lembram, né, do Viva Rio, ele foi candidato ou pré-candidato a governador do Estado, tal, de novo, enfim. Né? Enfim, trabalhou essa ideia, que é uma referência assim, na atuação dessa lógica do terceiro setor, o ser privado, porém público. A ideia... Sim, então, a gente está trabalhando dentro de uma lógica de que sim, sim, é um outro setor dentro desses três, mas não é o terceiro. Não é privado, é distinto do privado e distinto do público. Não é nem estatal e nem mercadológico, ele é socialmente construído. E aí, claro, não pode ser estatal, mas ele é público. Ele não pode ser mercadológico, mas é privado porque não é de todos. Ele é de uma determinada construção dentro de uma determinada localidade. E precisa sobreviver, o que não significa ter lucro. Vai lucrar, mimimi, lucrar. Não, lucrar, a gente está trabalhando numa outra dimensão. Tanto que o mediatividade, a forma de atuar da construção da sustentabilidade é prever o que representaria o custo mensal de uma rádio ou de uma TV comunitária e trabalhar uma possibilidade, um potencial de captação de apoios culturais por parte dessas iniciativas que cubra mensalmente esses gastos que a emissora vai ter. E aí a possibilidade de envolver clientes locais e clientes que incidam no local. Clientes que não são necessariamente de sede no local, mas que vendam produtos, têm alguma filial, alguma atuação de alguma forma no local. E a gente tenta construir esse processo com as rádios comunitárias, dentro de uma lógica de que está trabalhando com publicidade, não vai ter atravessamento em relação à ausência, à perda de autonomia por parte das rádios, porque é uma coisa muito preocupante, sempre foi problemático dentro do movimento de rádio comunitária a ideia de se ter apoio privado, de ser submisso a uma lógica de uma empresa, como se o apoio público não proporcionasse essa submissão, esse tipo de vínculo. Enfim, comunicação comunitária não é periférica, não é marginal, não é terceiro setor. Pode ser o primeiro setor, mas terceiro não é não. Articular, então, trabalhar nessa perspectiva sistêmica e crítica também pressupõe articulação de teoria e prática, pressupõe articulação de linguagem política e meios, produtos e processos. Por isso que, por mais que se possa ter uma programação que existe uma disposição de uma determinada gestão circunscrita a um determinado aspecto religioso ou empresarial, etc., e que promova uma programação plural, mas não tem essa dimensão comunitária da gestão. E aí não é uma questão de purismo, é uma questão de construção política. Portanto, crítica, portanto, sistêmica. E a ideia de articular uma linguagem política que dialogue, aí que é o grande calcanhar de Aquiles em relação a esse engajamento comunitário. A gente tem um colega nosso que é histórico do movimento de rádio comunitária, que fez mestrado recentemente, terminou lá no Mídia Cotidiano. A discussão dele uma das discussões dele é que justamente a rádio comunitária ele perdeu esse timing desse diálogo com a comunidade, com a população local. Mas esse diálogo se constrói como? Incidindo na cultura, compreendendo dinâmicas, principalmente dos jovens, compreendendo temas que incidem no cotidiano, tal como a Maré Vive trabalha. Então, esse timing que está acontecendo hoje, que está sendo movido em relação às mídias sociais, ele precisa acontecer também em relação à rádio comunitária. Aí realmente tem a Andresa, que foi bolsista no período anterior do projeto do Mediatividade, ela apresentou agora lá na UF o projeto nosso, e foi em segundo lugar aí, no seminário de inovação de toda a área de ciências sociais aplicadas.
Ela começou o trabalho com uma coisa que a gente não trabalha na dinâmica, nas reuniões. O Anderson nunca me ouviu falar disso e tal, mas ela falou uma coisa assim que é muito lógica, muito óbvia, que faz essa ponte muito claramente, que é a ideia de que a rádio comunitária, e não uma rádio web, não uma página web, o lugar, a construção cultural do lugar do fazer a rádio comunitária combate fake news. Porque a gente está se vendo, porque a gente está construindo um processo conjunto de articulação, de engajamento. Aí volta aquele conceito do lado da Espanha, que é muito legal, que a gente não tem aqui, de proximidade, de continuidade, que é necessário para o fazer da rádio comunitária, que foi exatamente o grande ganho e diferencial que a Novos Rumos, que qual é o seu nome? Desculpa, que a Landa citou, né, construiu. Assim, Novos Rumos tinha na casa do Tião Santos, citado aqui, né, ele botava o microfone na frente do muro da casa dele para a população pegar e falar na rádio diretamente para o entorno que o transmissor alcançava em relação à rádio, que cobria uma parte considerável de Queimados. Isso bem no início, né? Hoje a rádio chegou a ter o vice-prefeito de Queimados, de uma determinada gestão lá, como sócio da associação mantenedora da rádio. Isso significa o quê? Respaldo da rádio comunitária no município, mais do que a comunidade, o território, que é coberto pela potência da rádio, etc. Não, a rádio pode ter um respaldo, uma ressonância no município. Se trata daquilo que a comunidade demanda em termos de conteúdo, em termos de vivência, sobrevivência, etc. Essas coisas todas, eu só gostaria assim, de terminar com essa ideia né, dos tempos sombrios e tempestuosos que estamos vivendo, né, e de retomar essa ideia de que o caminho ele pode ser coletivo, ele pode ser articulado, parcerias, engajado, né, identificado em determinadas áreas de atuação, mas ele não pode perder essa mão firme e consciência nessa trajetória que a gente vai construir, né, como pesquisador, como cidadão, como pessoas que vão dialogar com os objetos de estudo, né? Assim, mais do que a ideia de fazer um mestrado para ter um outro selinho, né? De mestre e tal. E mestre é bonito, né? É melhor do que doutor, né? Mestre é coisa pra caramba. Doutor doutor. O mestre não, o doutor com carinho. O doutor a gente tem medo, né, de ir ao doutor, etc. Vai porque é obrigado, etc. E o mestre é aquela coisa que a gente, mestre e tal. Mas a ideia de que a gente não tome esses espaços, esses lugares de consolidação da nossa atuação de trabalho como o destino, né? Mas como uma consequência, como uma parte de uma trajetória, que pode até não ser também. Se você está atuando numa determinada comunidade, numa determinada área de atuação, e o teu caminho não passa pelo mestrado e doutorado, que não passe, mas que, né, que você faça com consciência, que você faça com determinação da disposição que você vai fazer, que não é também, né, operacional, que não é também simbólica ou experimental, etc., que você tenha uma compreensão, né, de se situar em relação ao teu ambiente, compreenda, né, esse universo ao teu redor e identifique direitinho a tua contribuição para transformar aí, criticamente, mas envolvidamente, comprometidamente, o mundo no qual a gente atua. Tá? E não percamos isso. Obrigado, então. Obrigada, Dilson. Bom, agora vamos para as perguntas. Então, por favor, quem tiver pergunta... Bom, como está com o microfone aí, pode até falar de lá mesmo, tranquilo. A não ser que queira vir aqui na frente falar também, pode. Vem aqui à frente que é melhor mesmo. Vai. Obrigada.
Então, o meu nome é Landa, né? Enfim. Eu sou aluna da EULA, né? Eu sou mestranda daqui. O meu objeto de pesquisa é uma rádio comunitária na Rocinha, chamada Brisa. E aí, assim, inclusive, eu estou me oferecendo para almoçar um dia na casa da minha querida, claro que com o marido dela ao lado, porque eu tenho muito que aprender, então a gente tem que explorar, né, o ser humano. Não, tem que, claro, né, tem que melhorar o objeto de pesquisa, né? A gente tem que, né, tá perto das pessoas que entendem do assunto. A minha pergunta, claro que se a gente sentasse hoje, eu teria N perguntas até que me ajudaria muito. Mas eu fico na dúvida, na verdade, assim, e essas rádios que estão nesse meio do caminho? Essas rádios que não seguem nem esses preceitos da rádio comunitária, ou que seja válido para que a rádio seja considerada uma rádio comunitária, e que não são rádios comerciais, que não dispõem de grana para poder serem rádios comerciais, não tem espaço físico, e talvez se inscrevesse como teriam outras e outras dívidas para pagar e lidar com essa questão de uma programação e tudo mais rebuscada. Como é que ficam essas rádios do meio? Elas não têm apoio, por exemplo, de uma instituição como a UF, mas elas também... E elas continuam funcionando. Então, qual seria a melhor orientação para que elas pudessem até refletir na comunidade de uma forma melhor, entendeu? Mais plural até também, e heterogênea, digamos assim, né? Próximo. Mais alguém quer perguntar? Três perguntas aí, faltam duas. Vamos lá. Pergunte não para ver. Tem que fazer bonito, né? Na verdade, a provocação da Andréa no início foi provocante mesmo, sabe? Porque quando você falou do Rádio Poste, com certeza você teve o interesse porque viu que ali as pessoas estavam sendo representadas assim, mas ela é uma mídia comunitária, não talvez no contexto tão bonito, né, no que a gente entende, no que prevê a lei. Mas se as pessoas se sentem representadas, ela também pode, assim, pertencer àquele universo, e naquele universo tudo pode acontecer. Ou seja, é uma rádio poste que não é radiodifusão, mas poderia também ter um conselho, né? Poderia também ter pessoas da comunidade trabalhando, pessoas ligando, ou pessoas entregando recadinho, né? Mas, então, às vezes, a lei parece que força um pouco a barra e impede que as pessoas... Por isso, quando você falou assim, eu vou migrar, então... Acho que talvez você tenha falado. As pessoas agora com ativismo midiático, né? Assim, vou migrar, então agora eu tenho mais espaço aqui na internet, porque eu não tinha espaço realmente quando era antes. Eu só gostaria de que a Rádio Poste não fosse descriminalizada, sabe? É isso. E o que vocês acham sobre isso também? Mais alguém? Última pergunta. Tem algum aluno da ELA para você fazer isso também? Uma pressãozinha? A Landa já perguntou. A Landa já perguntou. Uhum. Mais alguém? Cíntia? Vem, Cíntia. Isso, meio isso. Vai desenvolvendo no caminho que a gente ajuda. Então, não sei se cabe aos dois, mas assim, quando se fala no caso, você falou de radiodifusão, né? Ela falou de mídia comunitária em relação ao poste, ao rádio poste, mas quando a gente pensa em políticas públicas, né? Na verdade, não tem para esse tipo de mídia, né? Como a Andréa falou. Então, assim, no nosso objeto, naquilo que a gente trabalha na IPCC, então, assim, como é que fica isso, né? O que a gente tem que fazer, que movimento, né? O que a gente tem feito, porque eu estou começando agora, então eu queria entender isso. E com relação à radiodifusão, você falou, eu queria também relacionado a isso, né? Com relação à TV, né? Porque, na verdade, é meu objeto de estudo.
né? Como que... Porque a TV comunitária, ela não tem apoio nenhum, né? Então, com relação às políticas públicas também, eu queria que vocês falassem um pouco assim, desse processo. Alguém? Não? Então vou passar para os nossos palestrantes para responder. A pergunta da Landa, eu acho que o Adilson é melhor para responder essa pergunta do que eu, mas vou fazer a minha humilde contribuição aqui. Bom, em primeiro lugar, realmente é interessante apresentar junto com a Adilson, porque a nossa perspectiva é muito diferente. Eu não acho que é contraditório, eu acho que é simplesmente um olhar diferente, um lugar diferente. O meu, mais micro, antropológico, na imersão ali, convivendo, conversando, né? E o de Adilson, acho que mais, talvez, meso-macro. Então, é um lugar diferente, por isso que a gente fala coisas diferentes. Mas, quando eu trabalhava, eu encontrei, a maioria, vou só contar um pouco a minha trajetória de pesquisa, como foi. Eu cheguei para fazer uma pesquisa etnográfica de recepção de rádios comunitárias no Pau da Lima. O que eu entendia como rádio comunitária é o que a legislação diz que é rádio comunitária. FM, já esqueci agora as especificidades, mas num raio de distância tal, potência tal, que não pode ter esse aspecto religioso, né? Tem que ser realmente uma pluralidade, não pode ter um aspecto político, apoiar, não pode... Então, basicamente, eu não encontrei nenhum rádio que se encaixasse nesses critérios. E a maioria das rádios que eu encontrei não eram legalizadas, e o que não é de se surpreender, porque todos me falavam, o processo de obter outorga é muito complicado, muito burocrático, difícil. Mas, além disso, as pessoas das rádios diziam que não tinham o intuito de buscar essa outorga. Então, eu acho que a maioria das rádios comunitárias que eu encontrei na realidade do Pau da Lima ficavam nesse limbo aí que você citou. E as rádios que estão no meio do caminho? Então, assim, como a minha perspectiva era dos ouvintes, eu queria entender o que os ouvintes, o que os moradores entendiam como rádio comunitária. Eu tinha duas opções. Um é, acabou a pesquisa. Vou voltar para casa chorando. Não tem, acabou. Né? Porque nenhuma delas se encaixava nesses critérios. Ou eu assumia, vou encarar. Isso, né, que é a perspectiva dos ouvintes. O que é que os ouvintes entendem como comunitária? E eles falavam para mim, mas a rádio de poste é comunitária em alguns aspectos. Então, eu resolvi encarar esse negócio. Mas eu vou te ser sincera, o título da minha tese de doutorado nem tem rádio comunitária, para eu não cair nesse buraco aí. Eu chamei de rádio e comunidade, justamente para evitar esse problema. Agora, se você me perguntar, eu, particularmente, que conselho eu daria a essas pessoas que estão trabalhando com rádio e estão no meio do caminho, seria qual o objetivo do seu projeto, né? Do que, para alguns deles, não valia a pena buscar a outorga. Eles diziam, olha, para ser sincero, eu prefiro ficar pirata, fazendo o que eu estou... Para outros que querem ter uma representatividade, uma visibilidade maior, eu acho que vale o conselho de, vamos correr atrás de buscar essa outorga. Vamos fazer isso acontecer. No caso da rádio de poste, eles não... Na verdade, a única coisa que a rádio de poste, naquele contexto em Salvador, exigia era uma licença da SUCOM, que tinha a ver com a coisa da poluição sonora. Não sendo barulhenta demais... Era mais fácil, era mais barato, então por isso também que muitos acabavam migrando para a rádio de poste, para outras soluções, e agora, obviamente, para as redes sociais, para a web rádio. Então, minha resposta vai acabar sendo uma resposta meio escorregadia, assim. Depende do objetivo da rádio, da iniciativa. Respondo todas ou... Respondo todas. Aí a pergunta do Anderson. Exatamente. Eu acho que existiam muitas contradições, sabe? No momento que a gente faz pesquisa etnográfica, antropológica, que você vai no micro mesmo, tentar se aprofundar, mergulhar naquele cotidiano, a gente revelava muitas contradições.
Então, por exemplo, a rádio de poste tinha toda essa coisa da presença, da fala, da linguagem, que as pessoas diziam, sim, me representa. Uma das coisas que os ouvintes falavam frequentemente é, ele soa como a gente, ele fala como a gente, ele conhece a realidade, é a trilha do Pau da Lima. Eu não consigo nem imaginar como seria a rua sem a rádio de poste. Então, tudo isso demonstra vínculo, afeto, representação. Por outro lado, por exemplo, quando eu fui conversar com o dono da rádio, né, ele falou assim, eu falei, então, essa rádio é comunitária? Ele falou, essa resposta para mim é sensacional e resume de uma forma simples e genial por ele as contradições dessa rádio lá do Pau da Lima. A rádio é comunitária, mas é minha. Ele falava assim, entendeu? É comunitária, mas é minha. Porque eu tô pagando as contas, pô, sabe? Às vezes as pessoas me ajudam a pagar a conta, mas às vezes não. Então, tipo, pô, eu preciso pagar minha conta, eu preciso manter a rádio no ar. Então, realmente era cheia de contradições. E algumas dessas pessoas que estão envolvidas nesse projeto, como era o caso do seu Edson, que era o dono dessa rádio, há 15 anos, sabe? Tem um sentimento de posse mesmo ali, tipo, ele falou, conselho gestor, aí viu o povo querer dar pitaco, e como é que vai funcionar isso? Não é, na prática não vai funcionar assim. Então, assim, eu entendo perfeitamente a posição, o lugar de pesquisa de Adilson, mas o meu é diferente porque eu vi essas contradições e eu percebia que era realmente muito difícil, sabe? Pessoas que... E outra coisa também que eu acho que às vezes a gente espera que essas pessoas que trabalham com mídias comunitárias sejam totalmente, quase que obstinados, assim, tá tudo contra, sabe? Já é difícil pra caramba ter um projeto daquele, não tem dinheiro, o cara não tem grana, mora num lugar sem dinheiro, tem que pagar as contas. E aí, às vezes, a gente chega, mas aí sua rádio não é comunitária não, pô, porque... E aí, isso é bem complicado. Precisa ter uma regulamentação, precisa ter as categorizações, porque as coisas funcionam assim, né, no nível das políticas públicas, mas do ponto de vista de quem estava lá trabalhando no dia a dia, de quem estava ouvindo, era bem complicado. E acho que eu já respondi a questão das políticas públicas. No caso da rádio comunitária, realmente, do poste, eu acho que não se encaixa mesmo, né, nas políticas públicas, na legislação como rádio comunitária. A única legislação que eles tinham na época era a questão da poluição sonora. Mas eu acho que talvez seja uma questão a gente pensar mesmo como é que a gente pode, talvez, abrir um pouco para poder abarcar essas iniciativas também. Né? Que tipo de será que a gente pode promover alguma mudança aí na política pública para que iniciativas como a rádio de poste possam ter algum tipo de suporte? E aí a questão que o Adilson fala da sustentabilidade, eu acho que é fundamental, porque é interessante que ele falou do terceiro setor. Eu concordo plenamente com ele, assim, é um outro setor, não deveria ser chamado de terceiro, porque o terceiro significa que é o pior, é o último, né, no nível de hierarquia. E na Europa isso é bem interessante, porque a Europa tem um setor público, que não é estatal, é a mídia pública, que é financiada por impostos que as pessoas pagam para garantir uma independência. Então, ela não é do Estado, ela não é a rádio do governo, mas ela também não é comercial. No Brasil, a gente não tem um setor público com essa tradição como a gente tem na Europa. Então, mas tem a mídia estatal, né, de uma tentativa, enfim, né, e uma tentativa de mídia pública também. Mas aí a gente tem o setor comunitário. E a gente tem esse setor comunitário sem nenhum subsídio estatal, governamental, né? A gente não tem um histórico disso. Então, de onde é que vai vir o dinheiro para essas iniciativas? Se não for através dessas pequenas parcerias com, por exemplo, comércios locais, como é que elas vão sobreviver? Então, eu sei que é uma coisa bem debatida, controversa, mas eu particularmente acho assim, que se o dinheiro precisar vir do setor privado, portanto que seja, né, enfim, que a gente crie algum tipo de, não sei se seria regra a palavra, mas pense nisso. Por exemplo, no caso do Pau da Lima, as rádios faziam propaganda, chamava apoio cultural e tal, de comércios locais no setor privado, porém privado local. Então, eu particularmente não vejo problema nenhum nisso, porque senão de onde é que...
comunitárias, né? Porque Silvio Lima. Mas eu vi que para muita empresa acaba sendo a menina dos olhos, entendeu? Porque ela consegue chegar num público que a rádio comercial não chega, né? E de repente investindo muito menos. Mas tem essa ponte. Acontece. Sim. Bom, não sei se eu respondi as perguntas. Tentei. Obrigada, gente. Bom, sou eu. Vamos lá. Eu acho que assim, a Landa e o Anderson trouxeram um modo de construir a relação dessa rádio comunitária de cartilha, né, como eu chamei aqui, em relação à realidade, aos modos de como as rádios se compreendem, quase como que existe a rádio certinha, né, que até o Anderson expressou assim, e as rádios que são do dia a dia, que são as rádios, né, dos caminhos tortos, não certinhos, que a vida da gente toma, né? Nunca é assim, não tem o certinho. Existe uma construção e uma disposição de formular, aprovar, implementar políticas públicas. Então, a gente está falando da discussão que se tem na política pública, ciência política, que é o ciclo da política relacionada à radiodifusão comunitária. Isso serve para a rádio, serve para a TV, que eu vou chegar na pergunta da Cíntia. Eu não falei da TV, foi mesmo. Oi? Esqueci da TV, mas tudo bem. Então, tudo bem. Então, assim, tem essa discussão dessa trajetória da formulação da política na compreensão daquilo que, bom, a gente, dentro de uma determinada perspectiva, que é crítica sistêmica, que articula teoria prática, linguagem política, compreende como uma política para o setor, para o sistema de comunicação, de um modo geral, como democrática e afirmadora da comunicação como direito humano, no qual, nesse sistema, está localizada a radiodifusão comunitária. O meio do caminho, e aí respondendo especificamente a tua pergunta, o meio do caminho das rádios, ele tem duas dimensões. Bom, eu poderia falar assim, olha, em relação à minha pesquisa, ao objeto que eu construo e delimito, o meio do caminho para mim é o vir a ser, ou a disposição de não ser. Eu tenho um grandíssimo amigo, assim, já é amigo, cara, já conversamos tanto e tal, ele olhou para o Encontro da Média, assim, para o programa, falou assim, nossa, mas está muito confuso, vocês estão falando de tudo. Eu falei, não, tem espaço de tudo, porque tem mais gente além do meu trabalho, não é só o meu trabalho, aparece no que der. Mas ele é do Movimento Nacional de Rádio Comunitária, de uma rádio em Realengo, a gente já chegou aí lá uma vez. E eles não têm disposição, ao mesmo tempo eles não têm disposição de ser comunitários, e aí tem uma outra dimensão, não é só a coisa do pirata, né? Pirata é um termo que até dentro do movimento se abomina, porque existe uma outra reivindicação que é política, que é relativamente, que é louvável, com certeza, mas com a qual eu não concordo muito, que é a ideia da rádio livre, e a da TV livre, etc. A rádio TV livre se afirmam, se apoiam no artigo 5º da Constituição, que remete à ideia de liberdade de expressão, esticado para a dimensão mais ampla também dos meios de comunicação, e que tem ressonância, sim, no Pacto de São José da Costa Rica, que coloca, que atualiza o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU, para a dimensão dos meios de comunicação, que lá no artigo 19 não se fala em meios. Liberdade de expressão ela está relacionada no fazer da comunicação dos indivíduos. Agora, o Pacto de São José da Costa Rica coloca muito claro, eu não lembro exatamente o artigo, mas faz menção aos meios de comunicação. Aí a AMARC, a Associação Mundial de Radiodifusão Comunitária, também remete o direito à comunicação como direito à apropriação dos meios. E eles cada vez mais estão trabalhando com essa ideia também de rádio livre e uma rádio que meio que trabalha nessa dimensão da desregulamentação, mas ao mesmo tempo foi o que viveu a internet nos anos
nos primeiros anos, né, de liberdade do ciberespaço, aquela declaração do John Perry Barlow, como é que era o nome? A internet quer ser livre, várias discussões relacionadas à internet reivindicando uma dimensão anárquica, ausência de regulamentação de limites em relação ao acesso da internet, mas aplicada à radiodifusão. E aí a gente tem um grande problema, porque a radiodifusão, o espectro radioelétrico é finito, né? Em relação ao FM, começa lá no 87 e termina no 109, 104, 109, não sei. E aí a discussão do sistema de comunicação e a ideia de um sistema tripartite é efetivamente pegar esse sistema que começa no 87 e termina no 109 e dividir por 3. Simples assim, como fizeram o Equador, como fizeram Uruguai, Argentina, Venezuela e Bolívia, que são o top 5 da América Latina da década ganada, né, que agora estão vivendo os problemas, quer dizer, mais a Argentina, a Venezuela, por outras questões, mas aí tem as especificidades de cada país, mas ao mesmo tempo, minimamente a ideia desse enfrentamento na regulamentação e da compreensão de um sistema tripartite, onde o comunitário distinto do estatal e do privado pudesse se compreender na divisão do espectro, foi suficiente para manter, inclusive, vários meios comunitários na Argentina, meios de comunidades indígenas, como os Mapuche, no norte da Argentina e tal, que são interessantíssimos e que continuam. Porque houve um momento de ruptura política, com a lógica política entranhada na continuidade do capital, em que você olhou para a comunicação e falou, vamos enfrentar esse negócio. E se permitiram a entrada de novos atores, que minimamente essa divisão de 3 setores acaba causando um estranhamento e implicando também na construção de outras relações sociais, culturais, políticas, etc. E sempre é um argumento, né, que as empresas de comunicação corporativa colocam, não tem nada a ver com censura, não tem nada a ver com cerceamento, pelo contrário, é ampliação do espectro para a pluralidade e diversidade de vozes, não só colocada na audiência e na produção, que coloca um auditório para que as pessoas sejam induzidas a participar, mas que se envolvam também na produção e na gestão de meios. Essa construção plural e diversificada que uma política de comunicação democrática, que afirma a comunicação como direito humano, deveria trabalhar. Então, assim, a minha preocupação é com a ocupação do território desse espectro eletromagnético, mais objetivamente, na compreensão de que, por exemplo, os ouvintes nem sabem que existe rádio comunitária, se a gente vai fazer... Quer dizer, o trabalho etnográfico é louvável, o trabalho etnográfico tem uma importância fundamental até para o engajamento nessas iniciativas, até para a construção do que é importante, a construção do que dá liga, a construção do que reforça quando é necessário o reforço. Mas se não há compreensão de fora, assim, não existe a compreensão de que seja possível fazer uma rádio comunitária legal, né? E que seja passível de ser mantida, ser sustentável do ponto de vista econômico, engajamento do comércio local e tal. Agora, quem não quer objetivamente, porque dá trabalho por quê? Porque não tem o apoio não só de movimentos sociais que fariam essa ponte, essa mediação, como também, principalmente, do Estado. Porque ao Estado não cabe apenas fomentar, implementar esse ciclo. Tem uma outra dimensão no ciclo da política que não se trabalha nesse sentido, mas que nessa construção é fundamental, que é o de capacitar. Né? Capacitar para a ocupação, que foi o que aconteceu mais ou menos quando a política aconteceu, bombou, etc., que foi a política dos pontos de cultura no âmbito do Ministério da Cultura do Gil, depois do Juca, né, Ferreira.
Então, essa dimensão de construção, de engajamento, de apropriação da política e dos espaços de ocupação que as políticas permitem, é que seria fundamental para construir essa relação. Os intermédios são o seguinte: bom, você quer reivindicar rádio livre, desobediência civil, etc., tudo bem, mas você não tem compreensão de identificação no espectro, né? Ao mesmo tempo, e o Ângelo, esse rapaz da Radiodifusão Comunitária, do movimento lá de Realengo, ele tem uma imagem que é muito interessante, assim, que ele, nessa coisa dos números da lei, né? Assim, são 25 watts de potência, que é uma aberração, 4 quilômetros de raio, ou melhor, 4 quilômetros que tem que ficar a distância entre uma determinada torre e outra, então no mínimo 4, e o raio, o alcance da rádio tem que ser 1 quilômetro. Ou seja, a distância entre esse dedo e esse é 4 quilômetros. A rádio vai alcançar 1 quilômetro e a outra 1 quilômetro. Fica esses 2 quilômetros de vácuo, né? Não é o problema. Não é o problema. A questão é que entre esses dois pontos, vamos supor, se a gente está trabalhando com 4 aqui, em 4 quilômetros quadrados caberiam 4 rádios, né? E aí ele multiplica pela área do Rio de Janeiro e fala: o Rio de Janeiro tem potencial para tantas rádios aqui e a gente tem tantas só que são outorgadas, etc., tantas que são proselitistas e que acabam conseguindo outorga, etc. Então a gente tem uma política não implementada, não ineficiente, né? Ele demonstra com um dado bastante simples, assim, que existe uma regulamentação de 98, completamos 20 anos de radiodifusão comunitária, da lei de radiodifusão comunitária, e que denota a ineficiência de uma política que teria tudo para construir um redesenho, né, da comunicação no Brasil. Ponto. A questão da TV, ela é mais complexa em relação à rádio. Eu vou trabalhar assim rapidamente, né? A gente não tem uma lei, a lei de 98, essa que eu falei, de radiodifusão comunitária. Só que é interessante que no primeiro lá, o artigo, primeira definição, conceito e tal, ele fala assim: radiodifusão sonora. A outra radiodifusão que compreende lei chama radiodifusão de sons e imagens, que seria ter também TV comunitária. Não existe uma lei específica, existe um projeto de lei que está meio sambando lá na Câmara dos Deputados desde 93, eu acho, do Fernando Ferro, muito tempo, é absurdo. Fernando Ferro, que não está mais no PT, enfim. O mundo mudou, né, o Brasil mais ainda, e a TV ficou no limbo, por esse lado da TV comunitária, radiodifusão, portanto, aberta, radiodifusão de sons e imagens aberta. Por outro lado, em 95, 3 anos antes da lei de radiodifusão comunitária, foi aprovada a lei de TV a cabo, que permitiu a existência dos canais comunitários de TV a cabo, em cada município ou área de atuação das operadoras de TV a cabo. Em 2011, foi criada uma lei que chama Lei do Serviço Condicionado. Esse conceito é relacionado à TV por assinatura, ou seja, a TV que é um serviço condicionado à assinatura pelo usuário, né? Para englobar não só TV a cabo, como outros modelos de TV por assinatura. Essa lei, ela incorpora a lei de TV a cabo e leva com ela o canal comunitário de TV a cabo. Então, hoje, os canais comunitários de TV a cabo, eles são regulamentados por essa lei de serviço condicionado. Então, de uma certa forma, se resolveu o problema dos canais comunitários no âmbito desses modelos de TV por assinatura. O grande problema dessa lei é que, por exemplo, eles têm um outro dispositivo dentro da lei que facultam a implementação do canal comunitário à disponibilidade técnica. Se existe disponibilidade técnica, pode existir o canal, se não, não.
A gente tem notícia no Brasil, o primeiro canal que está começando a ser construído fora do cabo, mas na Sky, é em Campo Grande, por conta de um cara que é super também antigo do movimento histórico, no movimento TV comunitária, que é o Laércio, da TV, do canal comunitário de Campo Grande, e que aí está querendo estender a programação, a veiculação da programação também para a Sky, e está em negociação de desencavar, de entender, dissecar essa ideia do que é a viabilidade técnica possível para a existência possível desse canal. Em paralelo, então assim, estamos falando de TV por assinatura. Em paralelo, a TV comunitária aberta não existe, né? Mas em 2006 teve o decreto de TV digital. Dentro desse decreto foi colocada a ideia do canal da cidadania. O canal da cidadania é um canal dentro da lógica já da transição do analógico para o digital, que trabalha com uma composição onde existia um canal analógico que passava uma determinada programação. Quando ele vira digital, ele passa a ter 4 faixas de programação. 4 era um número que na época se compreendia como razoável dentro da disponibilidade tecnológica. Já tinham estudos que faziam desse 4 virar 8, mas do ponto de vista legal ele não foi possível. O que foi colocado no decreto foram 4 mesmo. E aí a divisão desses 4 eram, no caso, existia um dos canais de utilização da União, que era o canal da cidadania, que tinha 4 faixas, portanto, uma destinada à prefeitura, outra ao governo do estado, prefeitura de cada local, a outra governo do estado. Então, cada canal da cidadania demandado a partir da localidade teria essa faixa de programação do governo do estado, e 2 para as organizações sociais de cada localidade. Uma, aí, bom, 2006. Em 2012, para encurtar a história, teve uma portaria estabelecendo os critérios de pontuação para organizações sociais que demandassem essas faixas de programação da comunidade. E aí se compreendeu que, de um certo aspecto, o canal comunitário TV a cabo que existisse numa determinada localidade quase que ganhava uma faixa, e a outra faixa seria, portanto, de uma outra articulação de organizações sociais na localidade, para justamente garantir a diversidade, né? Que é interessante do ponto de vista da lei. Assim, essa portaria de 2012 ela foi louvada e houve uma expectativa muito grande em relação à construção dos canais de cidadania. E aí, assim, o resultado desse processo é que até hoje, desde 2006, portanto, em relação à TV digital, até agora, 2018, a gente tem um canal da cidadania em funcionamento, que é o de Salvador. Aí Salvador foi uma negociação com a TV pública estadual lá, que tem um nome que eu me esqueci. Oi? Não sei qual é. Mas o canal comunitário se chama Quirimurê, bonitinho lá, TV Quirimurê. De Salvador, vocês podem procurar no Facebook, ou então, se for em Salvador, sintonizem lá. TV aberta, ou seja, programação comunitária para todos, toda a população que acessa a TV aberta, né? O que, do ponto de vista assim, da construção das políticas de comunicação no Brasil, é um diferencial considerável em relação ao que se construiu, idas e vindas, bateção de cabeça e tal. Existe um canal comunitário que veicula sua programação para toda a população de Salvador, né? E aí existem outras iniciativas, tentativas e tal, mas por que só tem uma em 12 anos? Porque o canal da cidadania é demandado a partir ou da prefeitura, ou do Estado, ou até se permitiram determinadas empresas ligadas ao município ou ao Estado, e também se tentou, ensaiou a ideia de pensar na desistência ou não um interesse dessas instâncias do Executivo que o Legislativo demandasse. Mesmo assim, meio que imbricado, assim, a situação no Rio, só para dar o exemplo do Rio, para não ficar muito extensivo, né? A situação do Rio, na época, o prefeito Eduardo Paes, Crivella nem ousaram
retomar a negociação, mas a ideia na época, a negociação com Eduardo Paes, houve uma disposição, sim, vamos e tal, aquele jeitão Eduardo Paes, e aí ele direcionou o projeto para a Multirio. A então presidente da Multirio fez um projeto de 70 milhões de reais e devolveu para Eduardo Paes. Eduardo Paes falou assim, olha, não tem condição, e meio que o projeto ficou no limbo até passar a gestão do Paes, agora na gestão do Crivella pouco se vindica e tal. E não existe, quer dizer, do ponto de vista, por exemplo, da prefeitura, a prefeitura prefere manter um canal na TV a cabo, e antes existia até um contrato com a Bandeirantes para ter programação no horário da manhã da Bandeirantes, programação feita pela prefeitura, pela própria Multirio, que com certeza eles deviam gastar mais do que gastariam se fizessem um canal próprio, principalmente se investissem nesse canal aberto, mesmo que uma faixa específica de programação aberta para uma programação cidadã e tal. Então, acho que existe muito essa disposição, essa falta de disposição de uma construção coletiva, onde se identifiquem ganhos, onde se elenquem temas interessantes para essa construção de uma programação plural, diversificada, e que se aproveitem os espaços que estão aí à disposição, onde todo mundo poderia ganhar, né? Então, respondendo a pergunta da Cíntia, a TV ela é bem imbricada, mas tem essa exceção louvável aí de Salvador. Bom, obrigada. Antes de passar para os nossos palestrantes fazer as considerações finais, vocês viram que o assunto rende bastante, né? Tem muita coisa que a gente não ouve, né? O pessoal falando, tudo, mas assim, é um ativismo muito grande, as pessoas se envolvem mesmo em prol, né, desse direito à comunicação, esse direito à informação, esse direito à cultura, né, que nós precisamos conhecer mais também e fazer mais pesquisas, nos envolver, até que para a gente dar essa contribuição também com a sociedade, né, com as comunidades, para que elas possam ter acesso e usufruir também dessas possibilidades. Bom, eu agradeço a presença de todos e todas, sei que passou do nosso horário, mas amanhã nós estaremos aqui, né, com esse evento, aí, o 5º Colóquio de Economia Política da Comunicação e da Cultura e o 4º Encontro do EMEG, onde são 2 dias, começando às 9 horas da manhã, indo de 9 até as 6 da tarde, que vai trabalhar bastante esses temas. Vocês vão ver muitas pesquisas que estão sendo desenvolvidas e também como é que vocês podem desenvolver, até tirar as dúvidas. A gente vai ter a presença de pesquisadores, de pessoas que estão fazendo também mestrado, doutorado, né? E também amanhã nós temos abertura com a nossa conferencista, Maria Soledad Segura, que veio lá da Argentina falar também para a gente sobre essa temática, mostrando também essa realidade na América Latina. Bom, obrigada a todos e a todos. Vou passar para os nossos palestrantes convidados fazer as considerações finais para vocês aqui. Minhas considerações finais são bem rápidas. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de vir e espero vocês amanhã. Mundo com fome. Isso, eu queria reforçar aí o convite, né, para o Encontro do EMEG, que é uma iniciativa assim, bem legal, interessante da gente se reencontrar e um pouco de também encontrar o trabalho das nossas crias, assim, de orientação, de bolsa de pesquisa e de procurar tecer essa trama do que a gente falou aqui em relação a projetos que outras pessoas vão trabalhando com seus objetos próprios, seus caminhos próprios, e a gente vê o resultado disso, é muito gratificante. Então, obrigado, está feito o convite. Obrigada, gente. Boa noite.